Bom dia, pessoal entrando aí. Vamos começar aí 5 da manhã, nosso horário aí nas madrugadas, começando o dia da melhor forma, que é na presença de Deus, né? Hoje eu quero compartilhar com vocês algo. Vou esperar um pessoal entrando aí, né? Essa manhã. Hoje meu amor não tava se sentindo muito bem ontem à noite. Não é coronavírus, tá? Graças a Deus. Mas ela não tava se sentindo muito bem, então ela custou a dormir e eu vou deixar ela dormir um pouquinho mais hoje, né? Falei, não vou acordá-la para a live, para que ela possa dar uma renovada aí, né? Porque tá em casa esses dias, mas tem inclusive trabalhado bastante aqui em casa, né? Mas e aí não estava se sentindo bem ontem à noite. Então eu deixei ela descansar um pouquinho. Amém? Glória a Deus. Bom dia para vocês que estão entrando aí. O pessoal tá aí online, né? Essa hora de manhã, começando na presença de Deus. Seja bem-vindo aí nessa live. Olha aí, ó, pessoal lá de Manaus, Apóstolo Teté, abraço aí para você, né? Pessoal aqui da nossa igreja Santa Maria tá comigo aí nesse horário, né? Comunidade das Nações de Santa Maria e outras pessoas de outros lugares aí do Brasil entrando nesse horário de 5 horas da manhã. Eu tava falando ontem com os pastores que esse horário de 5 horas da manhã ele é bem desafiador nesse período, né? Porque o pessoal dificilmente dorme cedo, né? Nessa época acaba que o pessoal dorme bem mais tarde. Tem gente que vai dormir 2 horas da manhã, tem gente que vai dormir 3 horas da manhã, né? Então acordar para estar aqui às 5 horas é um grande desafio e glória a Deus pela sua vida, que está aí acordando, que está aí participando esse horário, né? Um bom dia para você. Eu creio que Deus tem uma palavra para nós essa manhã, tem algo aí para trazer, né? Uma força para nós nesse dia, diante de tudo que a gente tem vivido. Cada dia tem sido uma surpresa, cada dia tem sido, né? A gente já fica na expectativa de como, né, o que vai ter de notícia, o que vai ser falado aí, de tudo que está acontecendo. Então acaba que a gente precisa estar bem firmado na palavra, bem firmado na oração esse tempo, para que a gente possa realmente atravessar esse momento e vencer para a glória de Deus, né? Vamos avançar aí em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma ministração, uma mensagem rápida aqui. Quero trazer uma meditação para as nossas vidas a respeito de algo que há muito tempo Deus vem ministrando já ao meu coração, né? Esses dias eu peguei algumas mensagens antigas, né, algumas pregações antigas nossas, minhas e do meu amor, né, principalmente minhas aí. Eu peguei várias pregações antigas gravadas, só o áudio dessas ministrações que eu tenho gravado aí, de 12 anos atrás, de 13 anos atrás, 2007, né, 2008, pregações bem de bastante tempo. Tinha pregação de quando eu era solteiro ainda, eu casei em 2007, e tinha pregação aí ainda antes de eu casar, né? Então eu peguei essas ministrações, encontrei essas ministrações guardadas no HD aqui em casa e coloquei elas no pendrive e estava escutando no carro, né? Esse dia a gente está parado, está dentro de casa, então não tá rolando isso. Mas antes de acontecer essa quarentena, a gente roda um pouquinho aí, né, de carro, tem uns percursos que a gente faz e nesse percurso a gente vai escutando ministrações. E aí eu peguei essas mensagens, coloquei no pendrive, estava escutando e foi bem legal, assim.
foi uma experiência interessante, né? Escutar essas mensagens antigas de 10 anos atrás, de 12 anos atrás, né? Porque você... É uma que a gente vê, né, como a gente amadureceu, como a gente atravessou tantas coisas, né? A gente escuta alguns testemunhos e é legal você ver como você passou por isso, você superou isso, né? Eu escutei, por exemplo, uma mensagem onde eu estava vivendo um momento desafiador quando minha filha ia nascer. Minha filha está hoje, a Daça está hoje, vai fazer agora em junho, vai fazer 10 anos, né? Então, mas bem na época que ela foi nascer, eu estava construindo, né? Eu tinha comprado um terreno aqui na Ponte Alta, que fica próximo aqui no Gama. Meu sogro havia nos abençoado com dinheiro, tinha conseguido comprar esse terreno, e quando a gente comprou esse terreno, eu precisava construir. E na época, né, nós ofertamos o valor todo que a gente tinha para construir, e foi um ato assim de fé nosso, né, algo que Deus colocou no nosso coração, e nós entregamos todo aquele valor que a gente tinha para construir. E fui morar na casa do meu sogro para poder ver se a gente economizava um dinheiro para poder construir. E bem nesse período, né, que a gente estava morando na casa do meu sogro, meu amor ficou grávida então da Radassa, e a gente ficou naquela, Senhor, e agora? Né? Deus nos deu uma promessa que antes da minha filha nascer a gente ia estar morando na nossa casa, e a gente começou a caminhar sobre essa promessa e começou a... Né? E uma dessas mensagens que eu estava escutando, eu estava contando um momento que eu nem lembrava mais desse momento, que foi quando finalmente a gente começou a construir, né? A gente foi construir nesse condomínio, e por ser um condomínio fechado, tinha um síndico ali que ele tinha feito um investimento para colocar água no condomínio todo, né? Então ele colocou a caixa d'água, fez toda a distribuição de água, colocou os pontos de água para cada lote. Só que para que ele pudesse liberar essa água para a gente poder construir, a gente precisava da água para poder construir, né? Então, para ele poder liberar aquela água, ele queria o valor, né? O valor na época era em torno de R$ 3.000 que cada lote, que cada, né, morador ali do condomínio precisava pagar para ele pelo investimento que ele havia feito do poço e da caixa d'água e tudo mais. E aí, quando a gente chegou para construir, né, eu contando na pregação, né, que a gente foi cavar ali, começar já o fundamento da obra, meu sogro, que trabalha com isso há muitos anos também, e a gente foi e não tinha água, né? Então, quando a gente aí a gente foi e conseguiu do vizinho de trás, do outro, que não era do nosso condomínio, mas que fazia fronteira ali comigo, ele cedeu uma mangueira para a gente começar ali usando água, já que não tinha água do condomínio. E aí a gente foi almoçar, né? Descemos ali para almoçar, paramos, usamos de manhã aquela água que ele cedeu e tal, e depois a gente saiu para almoçar. Quando a gente voltou, ele não tinha mais, ele tinha tirado aquela água que ele tinha nos emprestado. E quando ele tirou aquela água, a gente foi conversar com ele e falou, não, é porque não pode... o síndico conversou comigo aí do seu condomínio, eu não posso fazer isso porque ele fez um investimento e tal, então eu não vou fazer isso, não vou emprestar mais a água e tal, e tal, e tal. E aí eu falei, meu Deus, e agora? A gente foi conversar com o síndico lá do condomínio, e ele irredutível, que eu precisava pagar aquele valor, que ele não cedia de jeito nenhum, e, né, então, tipo assim, não deu nem prazo, tipo, não, vai usando a água aqui, quando você puder você paga, não, assim, se você não pagar... Aqueles 3.000 na época, você não pode de jeito nenhum usar água. Então, enfim, né? Então a gente passou por aquele momento, eu passei por aquele momento ali, e eu me lembro que eu fui conversar com ele muito durão, né? E tal, e eu fui orando, falei, Senhor, em nome de Jesus, amolece o coração desse cara para ele ceder aí para mim, eu não consigo pagar esse dinheiro agora. E depois, com muita luta, ele parcelou e aceitou pagar assim, né, devagar, né? E aí foi quando eu consegui aquela água para o condomínio e consegui construir. E finalmente, quando a minha filha nasceu, em junho de 2010, né, a gente já estava com a nossa casa construída, já estava morando na nossa casa. Na verdade, a gente mudou de manhã e minha filha nasceu à noite, né, cumprindo a promessa que Deus tinha nos dado de que antes da minha filha nascer, a gente já está morando na nossa casa.
né? Então, assim, mas foi muito legal eu escutar essa pregação antiga de 10 anos atrás e me ver compartilhando ali naquela mensagem aquela luta que eu estava vivendo naquele momento, porque naquele momento eu ainda estava vivendo aquela situação de não ter água no condomínio, de não ter como pagar aquela água, da luta que eu estava vivendo para poder construir ali. E aí eu pude agora encontrar essa pregação, esse áudio, 10 anos depois, e olhar e dizer assim, meu Deus, uau, né? Passei por isso, praticamente eu não lembrava, na verdade, desse momento da água tão difícil, né? Então me veio tudo à memória, aquele sentimento que eu tive ali, aquela dificuldade, aquele clamor, Senhor, faz alguma coisa, me ajuda, eu preciso construir, eu preciso dessa água. Então foi muito legal poder enxergar, né, depois de 10 anos, como eu passei por isso. E o que veio ao meu coração foi ali, ouvindo aquilo, foi aquele sentimento assim de dizer assim como eu passei por esse momento, assim como Deus me honrou nesse momento, assim como tudo ficou bem, e hoje 10 anos depois eu posso ver que tudo ficou bem, assim é com cada uma das lutas que nós enfrentamos nas nossas vidas. Nós passamos por ela e vai chegar um momento em que você vai olhar e vai dizer assim, ó, passou, venci. Foi só um tempo, foi um momento difícil, mas que passou e o Senhor não deixou de fazer aquilo que Ele prometeu, né? Eu estava olhando e aí em uma dessas mensagens antigas que eu encontrei e ouvi novamente, é uma mensagem que eu preguei algumas vezes, né, nesse período, há 10 anos atrás, que ela dizia que o tema dessa mensagem era quando Deus se cala, né? Então existem momentos que parece que realmente Deus se calou, que a gente olha e fala assim, cara, Deus se calou, né? Deus perdeu o controle. Um desses momentos mais característicos que eu quero lembrar com você aqui é o momento da morte de Lázaro, né? A Bíblia diz aqui em João 11, conta esse momento, que é o momento em que Lázaro, né, que era um amigo pessoal ali de Jesus, alguém próximo de Jesus, havia morrido, né? Eu quero ler novamente esse texto com você, quero lembrar desse texto. A Bíblia diz assim em João 11: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramava perfume sobre o Senhor e lhe enxugava os pés com o cabelo. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Então Jesus estava fora da cidade, quando isso aconteceu, estava distante, geograficamente falando, e ele ficou doente. Quando ele ficou doente, elas mandaram esse recado, né? Aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. Olha que Jesus faz uma promessa. Ele diz: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Ele permaneceu ali. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Esses disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça. Isso aqui outras coisas a serem faladas a respeito disso aqui, mas ele falou ali, e depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Olha só como é forte isso. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhe disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então lembre que Jesus tinha dito que essa doença de Lázaro não era para a morte, só que Lázaro morreu. E aí Jesus fala que ele estava adormecido, e que tudo isso tinha um propósito. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus
tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Né? E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então aqui, como eu falei, eu ministrei nesse período, 10 anos atrás, eu falei a respeito de quando Deus se cala. E um dos textos que eu usei foi esse momento, porque aqui é aquele momento em que há um espaço de tempo, entre a promessa que Deus fez, o silêncio dele, a ausência, entre aspas, de Jesus ali, e o milagre, que a gente sabe depois que acontece aqui, que é o milagre da ressurreição. E há esse questionamento, tanto da parte de Maria quanto da parte de Marta: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, é aquele momento em que parece realmente que Deus chegou tarde. Tem uma frase que diz que ele tarda, mas não falha. Na verdade, não é que ele tarda, ele apenas vem no tempo certo, e o tempo certo de Deus nem sempre é o nosso, mas ele não falha. Então aqui nós entendemos que realmente o Senhor, humanamente falando, não estava no tempo que eles queriam que ele estivesse. Ele não estava no nosso tempo ali, ele estava no tempo dele. E existia algo maior que Deus queria fazer com aquilo. Então a gente pode entender algumas coisas quando Deus se cala. Eu quero marcar aqui para que a gente possa voltar nesse texto, mas eu quero enfatizar algumas coisas que a gente precisa entender aqui nessa meditação que eu quero trazer para você nessa manhã, a respeito de quando Deus se cala. Eu quero mostrar outro episódio para você, que é o momento de 2 Samuel aqui. Estou com uma Bíblia usando agora para vocês aqui, uma Bíblia que é desse tempo aí que eu falei, de 10 anos atrás. É uma Bíblia que já tá, a bichinha tá aí, ó. Aqui, ó. Tá bem detonadinha. Então eu nem saio com ela, só uso ela assim. Em casa, muito difícil eu sair com ela. Essa é uma das minhas Bíblias preferidas da minha coleção de Bíblias aí. Tem muita história, é um memorial essa Bíblia para mim, E eu peguei justamente porque nesse período era a Bíblia que eu usava ali, naquele 10 anos atrás, quando eu ministrei pela primeira vez essa mensagem, quando Deus se cala, e quando eu falei dessas coisas aqui. Wagner já acordou, né, Wagner? Tá dizendo aí que a Bíblia é de Moisés, essa aqui, né? Pois é tipo isso. E aí, aqui em 2 Samuel, no capítulo 12, eu quero falar com você que quando Deus se cala, a gente precisa entender algumas coisas quando Deus se cala. Parece que Deus se calou, parece que Deus está ausente, parece que Deus perdeu o controle, como era esse espaço entre a promessa de Jesus e a ressurreição de Lázaro. E houve esse vácuo ali, houve esse espaço ali, que parece que Deus se calou. Então, quando Deus se cala, algumas coisas a gente tem que entender. A primeira coisa que eu quero dizer para você que a gente precisa entender é que nem sempre é por causa do pecado. Nem sempre é por causa do pecado. A gente tem a tendência de achar que toda vez que alguém está passando por uma luta, muitos têm essa tendência, é por causa do pecado. A gente fala, tá em pecado, por isso que está acontecendo isso, por isso que está sofrendo isso aí, é porque tá por causa do pecado, porque fez algo e agora está sendo punido. Então muitas pessoas têm às vezes tem essa visão, e nem sempre é por causa do pecado. Aqui em 2 Samuel 12 fala um momento, você viu que esses dias eu estou fazendo live só de boné, gente, porque com esse negócio aí a gente não consegue, os barbeiros estão fechados, os cabeleireiros está tudo fechado, aí a gente tem que ficar de boné assim para conter a nossa então aqui em 2 Samuel fala do momento em que Davi havia pecado. Então no caso de Davi,
Davi havia pecado, né? A Bíblia fala que Davi viu Betseba, se encantou com ela, desejou, ela era uma mulher casada, ele tomou ela para si, ela engravidou, Davi criou um plano então para poder ficar com ela e não ser punido pelo adultério, que ele deveria ali ser punido por causa do adultério. E ela deveria ser apedrejada, inclusive, né, pelo contexto ali. Davi, por causa da lei de Moisés, Davi, então, ele cria toda aquela circunstância, né, de colocar o esposo dela na frente da batalha para que ele morresse. Antes, Davi traz ele da batalha para ver se ele dorme com ela. E aí o cara não vai dormir com ela e fica lá porque os seus amigos estão na guerra, então eu não aceito ficar em casa enquanto meus amigos estão na guerra. E aí Davi fala, e agora o que eu vou fazer? Bota o cara na frente da batalha, o cara vai lá e morre, né? E Davi pega Batseba então como sua esposa e fica com ela como esposa. Parece que está tudo bem, mas Davi havia pecado. E quando Davi pecou, e depois disso, Deus envia o profeta Natan para repreendê-lo. E Natan conta uma história para Davi, conta uma parábola para Davi. E quando ele conta essa história para Davi ali, essa parábola para Davi, né, a respeito de um homem que tinha ali, 2 homens viviam numa cidade, né, 2 Samuel 12. Um era rico, o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele, com seus filhos, ela comia junto com ele, bebia no seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia um viajante chegou à casa do rico e esse não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou de seus bois para separar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi, quando ouviu essa história do profeta Natan, encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan, juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deveria pagar 4 vezes o preço da cordeira, portanto agiu sem misericórdia. Natan então disse, você é este homem. Imagina isso. Você é esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu ungi rei de Israel, o livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias o Hitita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Hitita para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, da sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos, darei às outros, e se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor. Então, eu estou falando com você aqui que há momentos que Deus se cala, e quando Deus se cala, a gente precisa entender que nem sempre é por causa do pecado. No caso de Davi, eu estou te mostrando uma das muitas histórias bíblicas, que nesse caso aqui, né, a consequência que Davi sofreu, o silêncio de Deus que veio depois disso, foi por causa realmente de uma consequência, né, de um pecado de Davi. Existem momentos que são consequências, né? Então Natan respondeu, porque aí Davi reconhece isso, ele diz assim, ó, o Senhor, eu pequei contra o Senhor, Davi reconheceu, né? E há uma promessa bíblica que quando você reconhece, você alcança a misericórdia, né? Porém há uma consequência, e ele diz assim, Natan disse assim, ó, o Senhor perdoou o seu pecado, Davi reconheceu e ele foi perdoado, você não morrerá, entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natan foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se a comer. Então Davi ficou vários dias prostrado em jejum, clamando a Deus para que aquele filho não morresse. Porém ele morreu, né? Então, depois de alguns dias, né, quando aqueles soldados estavam ali, como que a gente vai contar para Davi que o filho morreu, enquanto Davi estava jejuando ali, Deus em silêncio, né? Esse espaço de tempo aí em que Deus não respondeu Davi, e ali naquele momento, eles procurando como que a gente vai contar, Davi percebeu isso, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou, a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles.
Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Então, nesse tempo aqui que Deus fez silêncio, de certa forma, quando Deus se cala, o que eu estou falando com você, a meditação dessa manhã, havia uma causa para isso, foi uma consequência aí do caso de Davi, daquilo que ele havia vivido. Deus o perdoou, só que ele sofreu uma consequência, e a consequência foi a morte daquele filho. E outras consequências que o profeta havia prometido, que depois, mais tarde, muitos anos depois, aconteceram com Davi ali, a respeito das suas concubinas, que Absalão, lá na frente, se relacionou, se prostituiu com elas. Então, foram consequências da atitude de Davi. Mas a ênfase nessa manhã, o ponto nessa manhã é que nem sempre, na maioria das vezes, na verdade, quando Deus se cala, se trata de pecado, porque, como eu falei, a nossa tendência é sempre achar que porque é o pecado, é porque está passando por luta, é porque está em pecado. E às vezes não, às vezes realmente algumas fases difíceis que nós enfrentamos, ela tem um propósito diferente, e não simplesmente é uma consequência. No caso de Davi aqui foi uma consequência, mas quando a gente olha para Jó, por exemplo, que é a história mais clássica, a gente entende que ali não foi por causa do pecado de Jó. Jó era um homem justo, a Bíblia deixa claro isso, íntegro, fiel ao Senhor, e a Bíblia diz então que o Senhor permite que Satanás fosse lá e tocasse na vida de Jó. Por quê? Porque Deus tinha um propósito de fazer algo muito grande na vida de Jó e se tornar esse referencial que se tornou para nós. Nós estamos aí milhares de anos depois citando constantemente a história de Jó e ele sendo um referencial da restituição, da honra de Deus, porque depois de tudo que Jó passou, no final do texto, quando a Bíblia diz que finalmente Jó entendeu ali, que Deus tinha um propósito em tudo aquilo e ele reconheceu Deus. Eu falei aqui uma das lives de madrugada, olha essa página, gente, dessa Bíblia, meu Deus, a Bíblia de Moisés aqui, como diz o Wagner. E no final aqui do texto de Jó, eu falei esses dias, que o Senhor aparece nos últimos capítulos de Jó para Jó, e ele diz para Jó, ele fala, depois que aquele profeta, que eu disse que é o profeta insano, que apareceu para Jó ali, aquele jovem, era um menino que o Senhor usou ali, e ele com todo respeito, respeitando ali Eliú, eu sempre escrevo assim, jovem profeta Eliú insano, e ele vem e com todo respeito ele vai mostrando para Jó, mas depois o Senhor se revela a Jó, e quando o Senhor fala, ele diz isso para Jó, Jó, onde estava tu quando eu fundava a terra, quando eu dividi, quando eu cerrei as águas dos mares, e determinei que daqui elas não passarão, quando eu distribuí as estrelas, pelo céu, aonde tu estavas, Deus está dizendo assim, Jó, relaxa, fica na sua, que eu sou Deus, antes de você nascer, eu sei o que eu estou fazendo, eu não perdi o controle. E quando Jó finalmente reconhece isso, a Bíblia diz, no final do livro de Jó, que ele, depois que reconheceu isso, a Bíblia fala que ele viveu ainda muito mais tempo, ele foi restituído. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero, lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs, todos os que haviam conhecido anteriormente, vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram, o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu a peça de prata, um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de boi, 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda de Queze, a terceira de Queren Apuc. Em parte alguma, naquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos, os seus descendentes, até a 4ª geração. E então morreu em idade muito avançada. Nós precisamos entender
que Jó passou por um momento muito difícil, mas foi um momento que Jó viveu. Não se compara com 140 anos de honra que Jó viveu, vendo até a quarta geração em prosperidade, em honra de Deus. Às vezes a gente enfatiza, o momento em que o tempo difícil que ele viveu, mas a gente esquece disso que a Bíblia diz, que depois disso ele viveu aí 140 anos, quer dizer, ele viu até a quarta geração, ele teve muito mais do que ele tinha antes, então Deus o abençoou sobremaneira. Então muito mais foi o tempo de alegria, de prosperidade na vida dele, do que aquele tempo de aflição. Então, agora nós precisamos entender, como eu falei aqui, nem sempre que Deus se cala é por causa do pecado. No caso de Jó, fica claro que não era por causa do pecado de Jó. Existia algo muito maior envolvido em tudo aquilo, tinha um propósito de Deus e nós precisamos entender isso. Então, quando Deus se cala, a primeira coisa, nem sempre é por causa do pecado. Segunda coisa, Deus tem um propósito. Todas as vezes que nós achamos assim, poxa, cadê Deus nessa hora? Por que Deus, para o contexto atual, o momento que nós estamos vivendo, por que Deus ainda não fez desaparecer de vez esse vírus e resolveu essa parada no nosso tempo? Deus pode fazer isso. Deus, não podemos acordar de manhã com a notícia, não tem mais, acabou, o vírus sumiu, foi embora da terra, não existe mais. Por que Deus não fez isso ainda? Quem sabe ele fez essa manhã, daqui a pouco a gente pode entrar aí e se deparar com essa notícia. Mas por que ele não fez até agora? Então, quando nós nos deparamos com esse silêncio de Deus, nós precisamos entender que Deus tem um propósito. Deus sempre tem um propósito em todas as coisas. Eu amo o texto de Provérbios, e eu amo um texto em especial de Provérbios que diz, Provérbios 16, 4, que fala, Provérbios 16, 4, tudo marcado aqui, O Senhor faz tudo com um propósito. Se eu estivesse agora na igreja, eu ia dizer assim, repita comigo, o Senhor faz tudo com um propósito. Você que está assistindo aí a live, repita comigo, o Senhor faz tudo com um propósito. Tudo. Qual é a palavra aqui? Tudo. Tudo que Deus faz tem um propósito, inclusive aquilo que ele não faz, porque quando ele não faz, ele também está fazendo. Quando Deus se cala, ele na verdade está fazendo algo que tem um propósito. Se ele está calado, é porque ele tem um propósito, inclusive no seu silêncio. Então aqui, esse texto de Provérbios 16 fala isso, Provérbios 20 também, 24 diz que todos os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Então mostra como que Deus é esse Deus, que está no controle realmente de todas as coisas, acima de tudo isso. E o texto de Isaías 45, que é um dos mais insanos, a respeito disso, que é um texto que, para esse tempo então, a gente olha e fala, meu Deus, olha o que o Senhor diz para o profeta Isaías 45, 7. Esse texto, ele já me deixou muitas vezes assim de botar a mão na cabeça e falar, meu Deus, lembra-me, Senhor, de que realmente o Senhor está no controle. Isaías 45, 7, ele diz assim, peraí, deixa eu ver os 6 primeiro. Tá. 45, 6 e 7, ele diz assim, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Olha o 7, eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então nós precisamos entender que Deus é o Deus que está realmente no controle de todas as coisas. Se algo aconteceu, é porque Deus ou mandou que acontecesse ou permitiu que acontecesse. O texto de Jó deixa isso muito claro, porque Satanás não é esse menino travesso, como alguns pensam, que está solto por aí, bagunçando, quebrando, destruindo, e Deus está com as duas mãos na cabeça, desesperado, dizendo, meu eu, ai meu Deus, ai meu eu, o diabo está solto, está detonando. Não,
até a ação de Satanás, nós vemos claramente na Bíblia que ele só age se Deus permitir. E aqui ele está dizendo isso. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, tudo aquilo, inclusive aquilo que a gente não entende, porque não entendemos, porque não é tempo para entender, né? Ou porque o Senhor ainda não aprova nos revelar, mas tudo aquilo que a gente inclusive não entende, nós precisamos entender que continua sob o controle de Deus. Uma das maiores certezas que nós podemos ter, uma das maiores tranquilidades que nós precisamos ter na vida é a certeza de que Deus não perdeu o controle de nada. Então, quando Deus se cala, nós precisamos entender que nem sempre é por causa do pecado. Segunda coisa, que Deus tem um propósito em todas as coisas. E a terceira coisa, quando Deus se cala, que eu quero voltar então para o texto de João no capítulo 11, quando Lázaro morreu, a terceira coisa é o quê? Deus tem o tempo certo para agir, né? O tempo certo. O que a irmã de Lázaro estava dizendo aqui para o Senhor, né? Para o Senhor Jesus, que ela diz para ele, ela argumenta com ele aqui dizendo assim: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, né? Então, o tempo dela era esse. Poxa, se o Senhor tivesse chegado aqui, ele não teria morrido. Agora ele morreu, né? Já era. Foi tarde demais, Jesus. Então, quando Deus se cala, nós precisamos entender que Deus tem o tempo certo para agir, e esse tempo certo nem sempre é o nosso tempo, né? Deus tem um propósito em tudo isso. Deus tinha feito uma promessa. Qual foi a promessa que nós lemos aqui que Deus fez antes? A promessa de que essa doença não acabará em morte, né? Ou seja, vai ficar tudo bem. E mesmo Lázaro tendo morrido, Deus tinha uma promessa, né? E aí ela fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas o Senhor queria fazer algo muito maior através daquilo. Ele queria que realmente, né, fosse glorificado, porque ele tinha dito assim, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então Deus tinha um propósito com tudo aquilo. Então ele não chegou tarde, mas ele chegou no tempo dele, né? E o tempo dele não era o tempo dos homens, não era o tempo de Marta, não era o tempo de Maria, era o tempo do Senhor. Então, quando Deus se cala, ele tem o tempo certo para agir. Então, sim, Senhor, eu tenho crido. E depois de dizer isso, foi para casa, chamando a parte Marta, disse: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa, foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notara que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, disse a mesma coisa, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, poxa, Senhor, é tarde demais, né? Ao ver chorando Maria, os judeus que acompanhavam Jesus, agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor. Respondeu ele: Jesus chorou. João 11:35, né? O menor versículo da Bíblia. Que então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido esse homem de morrer, né? Então as pessoas estavam com um foco em que o milagre deveria ter sido outro. O milagre tinha que ser o da cura, né? Mas na verdade Jesus estava prestes a permitir que eles pudessem contemplar um milagre muito maior do que a cura. Porque muito maior que a cura seria a ressurreição que viria ali, né? Então os homens estavam olhando que o milagre tinha que ser de um jeito. O milagre tem que ser desse jeito. Às vezes a gente tem esse negócio: o milagre tem que ser desse jeito. O milagre é se Deus me der esse emprego específico que eu quero. Só que Deus está dizendo assim: só que eu tenho algo maior para você. Eu não tenho esse emprego para você. Eu tenho agora para você que você vai ser um empresário, um empreendedor, e você, ao invés de ser um empregado, vai ser alguém que vai empregar pessoas. E às vezes você está pensando aí: poxa, mas tinha que ser esse emprego. E eu estou dizendo: mas eu tenho algo maior para você, né? Então às vezes o nosso milagre, o que nós queremos, é tão limitado diante da grandeza daquilo que Deus quer fazer, né? Então quando Deus se cala, é porque ele tem o tempo certo e a forma certa de agir, que é melhor do que nós podemos realmente pedir, pensar ou imaginar. E esse era o caso aqui. Esse era o ponto aqui. Porque aqui Jesus não queria curar. Jesus queria ressuscitar. A glória seria muito maior. Então, ali eles foram, né, até aquele sepulcro. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta: irmã do morto,
Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Então aqui o milagre foi muito maior. Imagina essa cena. Imagina essa cena. Jesus está diante ali do sepulcro, pede para remover a pedra, agradece a Deus e fala, Lázaro, venha para fora. E sai o cara de 4 dias que tinha morrido, que já estava fedendo, ele sai vivo, ressuscitado. Então o milagre foi muito maior. Então nós precisamos entender, quando Deus se cala, na verdade, é porque ele tem o tempo certo e a forma certa de agir. E eu posso te assegurar, à luz da palavra, baseado não somente nessa história, mas em tantas histórias da Bíblia, em tantas verdades bíblicas, de que Deus tem a melhor forma. O melhor jeito é o de Deus. A boa, a agradável e a perfeita vontade é a do Senhor, para que possais experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. Então, quando nós entendemos o jeito de Deus, o que Deus está fazendo, quando nós nos rendemos a isso, eu não falo entendendo porque às vezes a gente não vai realmente entender, mas quando nós nos rendemos a isso, nós vamos experimentar algo que vai além, que transcende a nossa capacidade, que transcende a nossa vontade. Então, quando Deus se cala, nem sempre é por causa do pecado. Quando Deus se cala, Ele tem um propósito, ele tem algo que Ele está fazendo, tem algo que Ele quer fazer com isso. E quando Deus se cala, é porque Ele tem o tempo certo e a forma certa de agir. Essa é a mensagem de Deus para a gente essa manhã. Nós estamos vivendo em um momento como essa mensagem eu escutei, como eu falei. Perdão, como eu falei, eu escutei essa mensagem que eu ministrei há cerca de 10 anos atrás. Falei sobre quando Deus se cala, com esse tema. E escutando isso novamente, eu falei, meu Deus, como isso é algo tão para os nossos dias, continua sendo tão atual para as nossas vidas. Porque nós sempre estamos enfrentando algum momento difícil. Sempre assim, constantemente nas nossas vidas nós estamos passando alguma fase desafiadora. Às vezes é nas finanças, às vezes é no relacionamento, às vezes é no trabalho, às vezes é na vida espiritual, às vezes é no ministério. E em cada um desses momentos nós precisamos entender que Deus não perdeu o controle, que nem sempre é por causa do pecado. Se é por causa do pecado, amém, vai se ajoelhar, vai se render, vai se prostrar. Tem muitas pessoas liberando palavra dizendo é por causa do pecado. Eu vi na internet o pessoal postando as fotos do carnaval, do que fizeram aí, as escolas de samba, zombando de Jesus, zombando, aquelas coisas presepadas, aquela carnavalada toda que fizeram aí na época do carnaval. E o pessoal postando essas fotos dizendo, tá vendo? Olha aí, agora Deus pesou a mão. Olha o que está acontecendo aí com o coronavírus, por causa dessas coisas que fizeram no carnaval, Então eu olhei aquilo e falo, meu Deus, achar que Deus vai punir a Terra, vai fazer o que Ele está fazendo, permitir o que Ele está permitindo no planeta Terra inteiro, por causa de algo que foi feito aqui no carnaval, no Brasil. Então, assim, nós precisamos entender que nem sempre é por causa do pecado. Às vezes as pessoas estão dizendo assim, por causa do pecado do povo. Não, eu não creio dessa forma. Se alguém crê dessa forma, ok, cada um fica com a sua forma de crer, mas eu não creio que Deus está punindo a terra, que esse momento que a gente está atravessando, que esse coronavírus é uma punição de Deus, Deus está pesando a mão sobre a terra. Não, eu entendo que existe algo muito maior que Deus está fazendo. Existe algo muito maior do que isso. Então não creio, simples, claro que nós precisamos de arrependimento, sim, nós estamos nos arrependendo, esse é um tempo também propício para isso, para a gente analisar nas nossas vidas
como nação, como nações, e realmente pedimos perdão ao Senhor, mas eu penso que é algo muito maior do que isso, né? Eu não penso que é uma punição de Deus. Eu penso que Deus está permitindo tudo isso porque Ele tem o tempo certo e a forma certa de agir. Ele tem um propósito em tudo isso. Então, quando Deus se cala, Ele tem um propósito em tudo isso. Deus tem um propósito em tudo isso que está acontecendo, sabe? Existe algo muito grande que está sendo preparado para ser liberado nesses dias, e eu creio nisso, sabe? O que eu estou vendo acontecer, só essas lives que têm acontecido já é um grande sinal, né? Uma grande prova de que Deus está movendo algo muito grande nesses dias, sabe? Deus tem feito coisas extraordinárias nesse tempo, né? Então, na verdade, quando a gente olha e vê tudo que está acontecendo, todo o caos, você já vê as coisas que estão acontecendo em decorrência disso, né? Pessoas que estão se voltando para Deus, pessoas que estão vindo para o Senhor, e muito mais vai acontecer agora. Nós temos profetizado isso, eu tenho visto grandes homens de Deus profetizarem isso, que nós vamos experimentar uma colheita sem precedentes, um avivamento extraordinário, que são dores de parto para algo muito maior que está vindo. Então, quando Deus se cala, é porque Ele tem algo muito maior a fazer. A gente estava querendo a cura, e Deus está querendo a ressurreição, sabe? Eles estavam querendo a cura de Lázaro, e Deus vem, alguns dias depois, Ele diz, não, eu quero fazer algo maior, eu quero que vocês possam contemplar algo que vocês nunca viram, eles nunca tinham visto aquilo, né? Eles nunca tinham visto alguém ressuscitar daquela forma, e Ele vê, e eles então contemplam, né, um cara que estava morto há 4 dias sair de dentro do seu túmulo. Então, é algo muito maior que Deus queria fazer ali. Então, eu tenho certeza que quando nós compreendemos que Deus é esse Deus que não perdeu o controle, que faz tudo com propósito, como eu li para você, Provérbios 16:4. Ele faz tudo com propósito. Quando a gente entende depois, Paulo falando, Romanos 8:28, que sempre quando eu lembro de Romanos 8:28, eu falo, acho que Paulo tinha em mente aquele texto de Provérbios, que fala que o Senhor faz tudo com propósito. Paulo está dizendo assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Tudo coopera, né? E o que nós precisamos fazer, né? Sendo práticos aqui nesse tempo, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos adorar ao Senhor, sabe? Em meio a esse silêncio de Deus, quando Deus se cala, eu preciso o quê? Entender que Deus tem um propósito, entender que Deus tem algo maior para fazer, e eu preciso de verdade adorar o Senhor. Eu preciso dar graças a Deus, né? 1 Tessalonicenses 5:18 é um texto que eu sempre cito, onde Paulo fala um dos momentos da palavra de Deus que diz assim, ó, essa é a vontade de Deus. Não existem tantas coisas na Bíblia que a Bíblia diz que é a vontade de Deus, mas tem algumas coisas, e uma das coisas que a Bíblia diz que é a vontade de Deus é 1 Tessalonicenses 5:18, que lá diz o quê? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que eu possa agradecer a Deus por tudo, que eu possa agradecer a Deus em todo momento, que eu possa declarar, o Senhor é bom, Deus é bom em todo o tempo, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, como já diz a canção agora mais recente, né? Na época que eu ministrei a primeira vez isso, quando Deus se cala, não tinha essa canção ainda, mas tinha muitas outras que sempre houveram a respeito disso, mas agora tem uma canção mais recente que fala, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Deus é bom, né? Então Deus é Deus, Ele está no controle, e quando você reconhece isso, sabe, quando você adora a Deus, independente das circunstâncias, isso muda a atmosfera, isso muda a situação. Talvez não mude a situação externa, mas muda aqui dentro, muda quem é você, muda como você vai reagir diante da situação, né? Essa autoridade sobre o caos, a paz, a gente tem aprendido isso, não é a ausência de guerra, mas é a autoridade sobre o caos, né? É você estar dormindo no meio da tempestade, como Jesus estava, não porque você não está nem aí, mas é porque você sabe que Deus não perdeu o controle, é porque você sabe que Deus continua sendo Deus. Então nós estamos em meio a tudo isso, descansando na certeza de que Deus é Deus, que Ele está no controle, que Ele vai cumprir as suas promessas, que Ele vai fazer aquilo. Ei, você que Deus prometeu para você, Ele vai se cumprir, vai ser no tempo dele, vai ser do jeito dele, e vai ser melhor. É melhor
melhor que seja do jeito dele, é melhor que seja no tempo dele do que no seu, sabe? Deus prometeu aqui, essa doença não é para a morte. O cara tinha morrido, mas a promessa estava viva, e ele diz então, sai para fora, sai desse túmulo, vem para fora, né? Por quê? Porque a minha promessa vai se cumprir, essa doença não é para a morte. Então a promessa, ela vai se cumprir na sua vida, né? É essa confiança no Senhor, essa confiança de que nós vamos atravessar um momento difícil, como estamos atravessando agora, o dia mau que a Bíblia diz que ele iria existir. Efésios 6 fala, né, revestir da armadura para que possais suportar no dia mau. O dia mau acontece, né? Então tem esse momento do dia mau. Eu lembrei aqui agora que o pastor Michael Douglas estava me contando que ele tossiu numa live. Ele estava com 100 pessoas assistindo, ele tossiu e 100 pessoas saíram, né? Calma, gente, não tem perigo nenhum aí de tossir. Mas é você entender que o dia mau ele vai acontecer, que esses momentos difíceis, mas Deus continua sendo Deus. Então, quando Deus se cala, nem sempre é por causa do pecado. Se é pelo pecado que você está vivendo uma situação, agora eu não falo da situação global, mas na sua vida, então é uma oportunidade de se arrepender, como Davi fez, se prostrar diante de Deus, de confessar o seu pecado, porque a Bíblia diz que o que confessa alcança a misericórdia. Chegar diante de Deus, Deus, eu pequei, me perdoa. Se render diante de Deus, Deus vai te perdoar, Deus vai trazer um novo tempo sobre a sua vida, né? Então, se é por causa do pecado, vai se arrepender, mas nem sempre é por causa do pecado. E quando não é por causa do pecado, Deus tem um propósito, Deus tem algo maior a fazer com isso. Deus tem o tempo certo e a forma certa de agir. E o que eu preciso fazer? Eu preciso dar graça em todas as situações. Eu preciso adorar a Deus. Eu preciso bendizer o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Grandioso é o Senhor. Grande é o Senhor. E quando eu começo a entrar nesse lugar de adoração ao Senhor, de bendizer o nome do Senhor. Estava lendo agora há pouco ali, relendo, que Lutero, poucos sabem disso, mas Lutero, ele perdeu 2 filhas. Lutero, durante a sua caminhada, depois que ele se casou, um homem de Deus que revolucionou o mundo, ele teve alguns filhos. E dentre esses filhos, ele teve 2 filhas que morreram. Uma filha de Lutero morreu com cerca de 14 anos. Depois você vai ler a respeito disso. Então pensa como foi difícil para Lutero perder uma filha de 14 anos. Um homem de Deus que estava ali traduzindo a Bíblia para o alemão, que estava ali transformando a história da humanidade, sendo usado por Deus. E Deus permite que uma das suas filhas seja levada, Deus permite que uma das suas filhas morra. E isso não roubou a fé dele, isso não fez com que ele negasse a Deus. Muito pelo contrário, ele se rendeu a Deus, ele confiou no Senhor e ele perseverou a despeito disso, entendendo que até a morte ela está no controle de Deus, porque talvez não ressuscite no 4º dia, mas vai ressuscitar um dia, porque essa é a promessa. Então, quando nós confiamos no Senhor, nem mais a morte pode nos tirar essa confiança. Jó, em um determinado momento, ele disse isso: ainda que Deus me mate, nele confiarei. E olha que Jó não tinha a esperança da ressurreição como nós temos hoje. Então, quando nós compreendemos esse Deus que está acima das tempestades, esse Deus que está no controle de todas as coisas, inclusive da vida e da morte, nós podemos dar graças, nós podemos bendizer, nós podemos dizer: Senhor, ainda que eu não entenda tudo, eu quero dizer uma coisa: o Senhor é Deus, bendito seja o nome do Senhor. Sabe, eu tenho dito isso esses dias, que não saia da nossa boca nenhuma murmuração, que não saia da sua boca nenhuma reclamação. Não murmure durante esse tempo, não reclame, adore o Senhor, bendiga o nome do Senhor, louve ao Senhor. Senhor, obrigado pelo que o Senhor está fazendo, obrigado pelo que o Senhor está fazendo, e eu nem mesmo estou compreendendo, nem mesmo estou vendo, mas o Senhor está fazendo, Deus está fazendo, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo bom, bendito é o nome do Senhor. E você começa a adorar a Deus, e você entra nessa esfera, você entra nessa atmosfera que a adoração faz nas nossas vidas, do controle, da confiança de Deus. Qual é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças. É muito bom a gente agradecer a Deus, é muito fácil agradecer a Deus quando as coisas acontecem do nosso jeito, do nosso tempo. Se Jesus tivesse chegado ali curado Lázaro, beleza, é fácil adorar o Senhor nessa hora. Mas o grande desafio é adorar a Deus quando ele ainda não ressuscitou, quando ele está 4 dias morto e parece que tudo está acabado. E nessa hora eu vou dizer: Senhor, mas eu confio no Senhor, bendito seja o nome do Senhor.
e eu começo a adorar a Deus, eu entro numa outra realidade, sabe? Então hoje a minha palavra para você, né, hoje não foi muito um bate-papo aqui meio, foi uma pregação, né? Hoje eu estou aqui ministrando mesmo, pregando para você, trazendo essa palavra para a sua vida, para dizer para você, agradeça a Deus, sabe? Seja o que for que você está enfrentando, como está sendo esses dias para você, sabe? Independente disso, saiba de uma coisa, Deus não perdeu o controle, Ele faz tudo com propósito, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele está no controle, Ele tem um propósito em todas as coisas cooperam, tudo o Senhor faz com propósito e nós precisamos adorá-lo. Nós precisamos confiar nele. Confia no Senhor. Bendize o nome do Senhor. Alegra-te no Senhor. Confia nele. É um salmo que diz: bendize a minha alma e tudo que há em mim, bendize ao Senhor. Em tudo que há em mim. Então é um comando do salmista dizendo isso. Sabe, nós precisamos entregar o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Adorá-lo ainda que a gente não sinta. Adorá-lo ainda que a gente está... meu Deus, eu estou aqui lendo as más notícias e meu Deus, o que vai ser de mim? O que vai ser da economia? O que vai ser do mundo? Né? Então, independente do que você está sentindo, independente de sentimentos, sabe, entregue-se como um culto racional de adoração ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor, e você vai ver tudo isso passar, como hoje, depois de 10 anos, eu pude ouvir, que eu contei para vocês aqui, os que chegaram depois, aquela minha pregação de 10 anos atrás, aquele momento que eu atravessei difícil, quando eu fui construir, meu Deus, eu construí minha casa, mudei para ela, vendi aquela casa, sabe, passei de fase, passei de nível, e aquilo se tornou apenas um dos testemunhos da minha coleção. Né? Então, da mesma forma, o momento que nós estamos vivendo hoje, um dia vai se tornar um testemunho. Um dia você vai estar vendo vídeos que você fez nesse tempo, postagens que você fez nesse tempo. Um dia você vai estar vendo coisas que você... memoriais, né? São os memoriais. E você vai olhar e falar, meu Deus, olha só o que a gente atravessou. Olha só aquele tempo como passou e Deus cumpriu a promessa dele e a coisa aconteceu independente disso. Né? Eu olho para a minha vida hoje, eu passei 4 anos de deserto, né? Solteiro, Senhor, quando é que eu vou casar? Meu Deus, 4 anos esperando ali, né? Para mim aqueles 4 anos foram longos, né? Tem gente que passa um pouquinho mais que isso, tem gente que passa menos, mas cada um, Deus sabe o tempo de cada um. Mas eu passei 4 anos ali, eu falo, parecia tão longo aquele período. E hoje eu olho para a minha vida, eu vou fazer agora em julho 13 anos de casado. Né? Eu falo, meu Deus, já fazem 13 anos que eu estou casado, tenho 2 filhos, minha filha vai fazer 10 anos. Né? Então passou aquele tempo da solidão, passou aquele tempo de olhar e falar, quando é que essa promessa vai se cumprir na minha vida? Né? E hoje eu tenho outras promessas que eu ainda estou esperando que elas se cumpram. E um dia eu vou poder olhar para elas também vou dizer assim, se cumpriram. Né? Elas se cumpriram. Então entenda isso. Né? Entenda que vai chegar, tá aí a Wildma botando uma imagenzinha de noiva, né? Porque a Wildma esperou tanto tempo, né? Não foram só 4 anos, O Instagram acabou de me avisar que eu só tenho mais 2 minutos, né? E a Wildma vai estar com a gente aí numa live, né? Talvez amanhã, e ela vai estar compartilhando um pouco disso. Né? É bem propício a isso, não dá para chamá-la agora, o nosso tempo está acabando, mas essa promessa se cumpriu. Então, às vezes, vai levar alguns anos, vai levar algum tempo, mas a promessa vai se cumprir. E quando passar esse tempo, você vai olhar para trás e vai dizer, Deus fez, Deus está fazendo, Deus é Deus. Então não espere acontecer. Antes que aconteça, adore o Senhor, confia no Senhor, bendiga o nome do Senhor, louve ao Senhor, permaneça firme, porque Ele é Deus, porque Ele é bom, porque Ele não perdeu o controle. Esse Jesus aqui que ressuscitou Lázaro, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o Verbo que se fez carne, entre nós Ele habitou, Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele está no controle, Ele é o grande Eu Sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Então eu sou esse Deus, é Jesus, e Ele está conosco. Então você aí se agarre nisso, adore o Senhor. A live vai terminar, mas gaste um momento aí, tira algum tempo agora de adoração. Não peça nada para Deus, apenas adore, apenas agradeça. Eu queria desafiar você a fazer isso. Você que está me assistindo agora, tira um momento agora para agradecer a Deus, para bendizer o nome do Senhor, para adorar a Deus.
Cante canções agora de adoração. Bota alguma coisa aí no YouTube para você, alguma canção. Vá adorar a Deus por um momento e agradecer ao Senhor. E você que está aí e sabe que você está vivendo algumas situações na sua vida por causa de consequência de coisas que você já viveu, que você precisa voltar para Jesus, você entregar para Ele, manda um direct para mim aí, né, que a gente vai estar orando por você. Você que precisa se entregar a Jesus, se reconciliar com o Senhor, nós vamos entrar em contato com você. Manda um direct. Deus abençoe você e vá adorar a Deus. Em nome de Jesus.